A professora doutora Ana Amélia Carvalho, ela é professora do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa do Instituto de Educação da Universidade do Rio. As suas pesquisas centram-se na utilização das tecnologias da informação e da comunicação como suporte à aprendizagem, quer em situações de ensino presencial, quer à distância. Os principais objetos de estudo da professora são o e-learning, digital games, estruturação de conteúdos com particular destaque para o modelo de múltiplas perspectivas, aprendizagem colaborativa, moderação, análise de websites e de softwares educativos de multimídia e avaliação da usabilidade. Ela possui muitas publicações, dentre elas destacam-se os livros. Podcasts para ensinar e aprender em contexto, da editora De Fato, publicado em 2010, o livro Manual de Ferramentas da Web 2.0 para professores, que foi feito para o Ministério da Educação de Portugal, os hipermídias em contextos educativos, aplicação e validação da teoria da flexibilidade cognitiva, e entre outros mais. Eu vou passar então a fazer a apresentação sobre os podcasts, que é uma área que eu tenho trabalhado. Tive também um projeto na Universidade do Minho. Eu hoje vou falar mais para a leitura, motivar a leitura, fomentar a leitura e a escrita, por isso a maior parte de vocês serão professores, não é? E a ideia é como é que podem utilizar os podcasts para envolver mais os vossos alunos na leitura e na escrita. Então o podcast começou por ser um fecheiro áudio, que foi emitido através da web, que tem sempre associado a um RSS. Provavelmente vocês estão habituados a ver esse símbolo na web, muitas vezes podem subscrever blogs ou podcasts através daquele símbolo, não é? O que permite que o utilizador, ou o usuário, como vocês aqui dizem, não é? O usuário subscreva determinada aplicação e assim recebe automaticamente os podcasts à medida que vão sendo disponibilizados. O primeiro programa de rádio foi emitido através da web em 2004 por Adam Curry e David Wiener. E a partir daí proliferaram as rádios, porque numa fase, antigamente era complicado, não é? Emitir através da web nem era possível. E agora, a partir desta primeira emissão de podcasts através da web, as rádios, todas aquelas pessoas que gostariam muito de ter uma rádio, um programa de rádio, viram esse seu desejo concretizado, não é? Então proliferaram muita gente em casa, bastava ter um computador, um microfonezinho, para gravar um programa, que gravasse o áudio e depois emitiam os seus podcasts. Não propriamente como uma rádio 24 horas sobre 24, não é? Mas faziam os seus podcasts uma vez por dia, uma vez por semana, cada pessoa definia a sua periodicidade, certo? As escolas, muitas escolas também gostaram desta ideia e passaram a adotar a rádio na escola. Não sei se alguns de vocês estão familiarizados também com esta ideia, se pertencem a alguma escola onde estão a fazer podcast. Eu depois, ao longo desta apresentação, vou mencionar uma experiência que está a decorrer em Portugal, já vai no segundo ano, e que está a ser bem sucedida, e que talvez tenha interesse para vocês verem a experiência de lá, que podem depois aplicar por cá também. Bom, depois, além de ter o podcast, há mais dois que convém que também conheçam. O termo também podcasting, que se refere à emissão de podcast, e o termo resultou da combinação do leitor de MP3 da Apple, o iPod, e eu agora destaquei a negrito para vocês perceberem, não é? O iPod, e com a ideia de radiodifusão, que surge uma palavra inglesa, broadcasting, não é? E daqui o termo podcasting. Por outro lado, o termo podcast também pode ser um website onde alojam os vossos podcasts. Por exemplo, o caso do Podomatic. Conhecem? Já alguém? Não. Mas ficam. Pronto, o Ivan conhece. O exemplo está aqui, um print screen do Podomatic. Eu depois vou-vos dar o URL nesta sessão ainda. E mais agora relacionado com a tecnologia, cada nova mensagem, em áudio, pode ser em áudio ou vídeo, é um episódio.
E normalmente o que aparece, porque o software este funciona em inglês, é episode, não é? Por isso sempre virem um episódio, é mais um arquivo áudio que vai. Já perceberam que às vezes digo ficheiro, aqui sei que dizem arquivo e eu vou tentar não me esquecer. Passando então agora aos podcasts no ensino, por isso eles começaram por aparecer as tais rádios que eu mencionei, mas rapidamente pessoas relacionadas com o ensino reconheceram a sua utilidade na aprendizagem. Por exemplo, uma das primeiras experiências ocorreu nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, em que a Universidade ofereceu a todos os caloiros percebem, não é? Os alunos do primeiro ano, é igual. E ofereciam então iPod. Desta forma, eles ficavam com uma tecnologia móvel e depois era só descarregar os podcasts que os professores iam disponibilizando. Pronto, e em várias instituições, sobretudo no ensino superior, porque começou no ensino superior, mas rapidamente todos os professores dos diferentes níveis de ensino passaram a utilizar os podcasts nas suas aulas e eu depois aqui de bocadinho já vos vou dar alguns exemplos. Acaba por ser muito útil, particularmente, reparem que como começou no ensino superior, era útil para os alunos que não iam às aulas, não é? O que é que as pessoas faziam? Gravavam a aula na íntegra, não é? Por isso punham um gravador, davam a aula e gravavam. Claro que no caso delas ensinam. Ao gravar a aula toda, havia aspectos que não eram captados, não é? Muitas vezes o professor projetava ou fazia um esquema no quadro e as pessoas só ficavam a ouvir, não percebiam de nada a informação, não é? E há algumas críticas. Por outro lado, gravar a aula na totalidade, há ruídos de fundo, um aluno que faz uma pergunta, pronto, a pergunta às vezes pode ser importante, mas há alguns comentários que não são muito relevantes para o que se está a passar ou para o conteúdo que está a ser abordado e tornava o podcast muito longo, não é? Quer dizer, os podcasts estavam com 60 minutos, quando a pessoa tinha que andar a procurar o que é que lhe interessava. Eu pessoalmente defendo que gravar a aula na íntegra não é assim muito interessante, não é? É mais interessante a pessoa definir, pode ter alguns conteúdos, depois vamos ver os diferentes tipos de podcast, mas o professor pode utilizar um podcast que grava em casa, com os conteúdos que são importantes, que consideram relevantes para os seus alunos, e disponibiliza-os online, não é? Depois o aluno descarrega, em vez de ouvir 60 minutos, normalmente o professor em casa, variando bem, consegue falar em 5 minutos, 10 minutos e consegue, não é um discurso muito mais conciso, objetivo, compreendem? Mas depois podemos debater isto, não é? Há opiniões diferentes. Não sei se vocês têm visto na web, no MIT, eles também têm aulas gravadas em vídeo, não é? Aí é o vídeo que disponibilizam. Tem imensas disciplinas que estão os conteúdos todos disponíveis online. Já viram? No MIT, nos Estados Unidos? Não? Então, depois se espreitarem lá vão encontrar muita informação. Esta autora, Kathleen Lesterson, também é uma defensora dos podcasts e considera os seguintes aspectos positivos entre os podcasts, que são particularmente úteis para os alunos que preferem ouvir a ler. No caso de alunos estrangeiros, não é, que podem também repetir a determinada audição até compreender todo o conteúdo. Muitas vezes os alunos estão na aula, não conseguem acompanhar bem, mas tendo uma gravação, ouvem até entenderem, não é? Toda a informação. E é uma forma interessante de proporcionar feedback aos alunos. Eu utilizo muitos podcasts para dar esse feedback aos meus alunos. Disponibilizo no Blackboard, que é o LMS que estamos a usar na minha universidade, e eles acham interessante ouvir os comentários em áudio. Este autor, Stetzinger, também reconhece as potencialidades dos podcasts, em particular para o aluno que tem dificuldade em exprimir-se por escrito e que assim pode fazer em áudio. Embora eu tenha aqui algumas reservas, eu depois vou-vos explicar que a posição é assim. Vocês, se gostam muito de conversar, podem pegar no microfone, têm uma ideia de quem transmitir aos alunos, podem fazê-lo. E o que eu recomendo é que normalmente a pessoa escreva sempre o que quer gravar. Vocês estão a gravar, toca a campainha em casa, lá vai a gravação, não é? Têm que parar a gravação. E às vezes estavam inspirados naquele momento para dizer coisas interessantes,
como a campanha tocou, pararam, depois querem fazer o texto e já não sai tão bem como estava da primeira vez, não é? Se forem escrevendo, sempre têm um registro escrito e depois podem ler. Mas leem com vontade, não é? Porque têm que fazer uma leitura expressiva. Numa altura, eu estava a apresentar um trabalho nos Estados Unidos e mencionava que escrevia sempre os comentários que faziam os alunos. E perguntaram, mas então, esse comentário devia ser um estilo assim menos formal, então a ler não se nota assim uma leitura? Eu disse, bom, isto tudo depende de como a pessoa lê, não é? Se a pessoa ler bem, não se dá por ela. Depois vocês vão ver se dá ou não. Bom, mas são as vantagens educativas do áudio. Aqui é uma investigadora, ou pesquisadora, se preferirem, da Open University, que estudou, desculpem lá, isto é que aqui o computador, isto é uma tilha tão pequenina para segurar, e tenho aqui tantos fios. Isto realmente, espera só um bocadinho. Então, como eu estava a mencionar, esta investigadora, eles usavam muito o áudio da Open University no Reino Unido para os alunos em ensino à distância. E então, ela chegou à conclusão que os alunos realmente gostam do áudio porque reagem bem à audição, não é? Compreender a língua falada, analisar a música, ouvir a voz do professor. Em particular, os alunos normalmente gostam de ouvir a voz do professor. Bom, espera-se que o professor não tenha uma voz muito estridente, certo? De uma forma geral, a minha experiência é que toda a gente consegue, tem uma voz razoável para gravar. Só se for realmente muito estridente. Mas como também sabem, o software de gravação também permite um ajustezinho depois, não é? Bom, ouvir entrevistas, ouvir tarefas, executar no laboratório ou no computador, não é? Podem ser instruções que são dadas. Ouvir fatos, discussões e opiniões de peritos. Muitas vezes, portanto, os alunos reconheceram também que gostam de serem encorajados pela voz de alguém que conhecem e respeitam, no caso do professor. E pronto, estes aspectos foram mencionados por esta pesquisadora. Reconhecem que a voz humana aporta ao texto escrito inflação, ritmo, timbre, volume e emoção, não é? E por isso se tornam-se mais fáceis de ser descodificados pelo usuário, não é? Quem estiver a ouvir uma gravação, às vezes tem dificuldades de leitura, mas gostam de ouvir. Eu posso-vos dizer que os meus alunos nos trazem assim, professora, então podia gravar os seus textos? Bom, eu já os escrevi. Vocês, se quiserem, gravam-nos vocês. Não é? Bom, então agora vamos passar à parte dos exemplos, diferentes níveis de ensino. Acima de tudo, fui procurar exemplos que estivessem de acordo com as vossas faixas etárias, não é? Uma vez que estão a trabalhar com a leitura e com a escrita. Um deles é em discurso direto, não é? De uma professora portuguesa, Adelina Moura. Este podcast foi criado no Podomatic em 2006 e ela rapidamente esgotou o espaço que tinha disponível, porque aqueles espaços são gratuitos, não é? O 1 e daí ter o 1 e o 2. A ideia, por isso, são pequenos podcasts em língua portuguesa sobre literatura portuguesa. A maior parte deles são que ela criava estes podcasts para os seus alunos. Foi um sucesso muito grande, houve imensos downloads, aquilo atingiu os mil, não sei se chegaram em 3 dias a 250 mil downloads, foi uma coisa notável. E muitos alunos escreviam, ponha mais sobre este assunto. Alunos que não eram dela, mas que estavam interessados, e às vezes mandavam a informação a dizer que tinham gostado muito, que ajudou muito a estudar, etc. Isso é um exemplo. Pronto. Reparem, em 2006 ainda não tínhamos o acordo ortográfico, não é? Em discurso direto, a Adelina não tem um erro, não é? Pronto. Em 2006 nós escrevemos direto, certo? Por isso tem a versão 1 e 2, não é? Podem ver, depois se quiserem ir lá, se terem discurso direto, mas com o C. Em discurso direto encontram a informação online, são pequenos podcasts. Um outro exemplo é apresentado pela Ávila Faria, em que cria podcasts com os alunos dela no jardim de infância. O aspecto no Podomatic é assim. Pronto, o que é que eles faziam no jardim de infância?
eram utilizados para trabalhar determinadas histórias, contos ou poesias, adivinhas, reportar atividades diversas realizadas no jardim de infância. Não é? Por isso, ela não só, de maneira educadora muito gravava, ela levava a que as crianças gravassem os podcasts, não é? Combinavam o texto. Agora, notem um pormenor. Estes miúdos, estas crianças não sabem ler, não é? Por isso eles acabam de ter uma memória notável, quando declamar uma poesia, eles memorizam-na. Porque não tem outra maneira, não é? Olhar para o texto que tu não vê, certo? Pronto, mas era uma forma de ter muitas crianças gravadas. Pronto, os objetivos que ela tinha era desenvolver técnicas de expressão e de comunicação com essas crianças, compreender as histórias, estimular o trabalho colaborativo entre os alunos, entre as crianças, diversificar formas de partilhar e divulgar informação, desenvolver a literacia digital e estimular a criatividade. E depois são as conclusões que ela tira deste trabalho que foi desenvolvendo. Atendendo a que a gravação dos episódios tem sido realizada de forma sistemática, temos vindo a registrar o desenvolvimento gradual de competências linguísticas e comunicativas das crianças ao nível da compreensão e da expressão orais. A melhoria da capacidade de articulação, de autoestima, criatividade, espírito crítico e vontade de fazer sempre cada vez melhores. Não é? Acho que são aspectos interessantes que normalmente as crianças começam a gravar, ganham um gosto e depois querem fazer mais e melhor. É muito interessante. Uma outra experiência, que se intitula Colorinho Colorado, foi o nome que as crianças também do Jardim de Infância arranjaram para o nome do blog. Eu já vos vou mostrar, por isso tem este aspecto colorido, porque é do Jardim de Infância, não é? Por isso, a educadora fazia era na atividade em A Hora do Conto. Começou por, primeiro, ela criou umas histórias que eles ouviam, para se adaptarem aos podcasts. E depois, eles criavam, cada um deles contava a sua história. Ela às vezes mostrava imagens, que o objetivo era desenvolver a criatividade nas crianças. Não é? Foi um estudo que ela ainda não terminou, mas que esteve a desenvolver com os meninos. E nesse estudo, que ela depois acabou por verificar, foi que as crianças levaram a estar motivadas para as atividades que se seguiram, notou-se um desenvolvimento na expressão oral, nomeadamente nas crianças em terapia de fala e na elaboração de frases. Repararam também que no nível de atenção superior, enquanto ouviam as histórias da educadora ou dos colegas, pois não tinham suporte visual, porque reparem, o que ela fazia, gravava as histórias e depois passava as histórias no grande grupo. Não sei se eles estão familiarizados com os termos, não é? Eles trabalham em pequenos grupos ou então na turma toda e punham a ouvir a história. O que acontece? Eu não sei se vocês já alguma vez se gravaram. A pessoa, a primeira vez que se grava, nunca se reconhece. Esta voz é a minha. Vocês vão ver mais daqui um bocadinho quando terem essa experiência. É normal. A pessoa nunca se reconhece e esta voz não parece minha. Mas é. E então as crianças não reconheciam a voz, lá está, mas reconheciam a história que tinham inventado, não é? É a minha história, ficavam muito orgulhosas. Por isso, gravar as produções acabou por fascinar todas estas crianças. E também constatou que as crianças mais inibidas que se envolveram nestas atividades, não é? Que normalmente ao gravar depois ganham à vontade, desenvolvem melhor toda a dicção e acabam por pronunciar melhores palavras, não é? Estamos a falar de crianças de infância, não é? E depois era a reação dos meninos no jardim, eram aplaudidos pelo grupo, não é? Como vocês sabem, as crianças são muito expansivas e acabaram por participar também mais nas atividades de grande grupo. Um outro exemplo, foi feita uma visita à cidade de Bracar Augusta, que é a minha cidade, mas nos tempos romanos. Eu venho de Braga, que fica no norte de Portugal, e antes de ser a zona de Portugal, tivemos os romanos. E então, a Aline Rodrigues é professora de História e planeou uma visita às ruínas da cidade de Bracar Augusta, usando os podcasts. Por isso, os alunos descarregaram os podcasts para os seus leitores de MP3 e foi-lhes entregue um mapa do trajeto a fazer. Por isso, há uma aluna que está com um mapa que ela vê, aquele mapa que tinha o trajeto que tinham que realizar. Foram criados, nesta edição, 5 podcasts
um de orientação, por isso era a primeira informação, o primeiro cego, não é? Por onde eles se deviam orientar pelo mapa, e 4 sobre os vestígios romanos a observar. Por isso, aqui está uma criança a ouvir o podcast, depois estão a visitar as ruínas, e depois é a parte em que têm que anotar no tal panfleto, por isso era entregue o mapa, os podcasts e um panfleto com questões, onde eles depois, consoante a observação que iam fazendo, iam tomar o registro, fazendo os seus registros. Por isso, a duração dos podcasts, estão a ver que são sempre curtos, não é? Oscilado entre 52 segundos e 3 minutos e 36, o mais longo. Bom, depois, na aula seguinte, uma aula de 45 minutos, os alunos redigiram os seus textos com base na visita que tinham realizado e nos materiais que consultaram. E na aula seguinte, gravaram os seus podcasts. Os alunos acabaram de reconhecer o valor pedagógico dos podcasts e gostaram de criar os seus podcasts como eles preferiram. A Aline ainda chegou à conclusão que revelaram um interesse muito maior dos alunos na audição e criação dos podcasts do que propriamente na leitura das informações complementares do panfleto. Eles gostaram tanto e ficaram tão orgulhosos que ela depois disponibilizou os podcasts que eles realizaram online, porque as pessoas gostam de ouvir, não é? E mostrar aos outros que eles já têm um espaço online, não é? Que tem uma gravação que realizaram. O que acontecia, e reparem, nem tudo é fácil, não é? Podem imaginar. Quando a turma tem 25 alunos, a turma estava numa sala e iam uma sala ao lado para gravar. Depois às vezes enganavam-se, era uma risota, aquelas coisas normais de crianças, não é? Mas pronto, depois lá conseguiam gravar o seu podcast e ficavam todos orgulhosos. Se vocês ouvirem estes podcasts, é bom achar que são podcasts de gênero, que têm uma locução, porque também não é esse o objetivo, certo? Pronto. Há também quem tenha usado podcast para melhorar a leitura e a pronúncia em língua estrangeira. Pronto. O objetivo era que os alunos melhorassem a leitura, neste caso a leitura em francês, e também aprendessem alguns conteúdos gramaticais. É o caso da professora Maria Adelina Moura, que também já é a mesma docente que tinha o discurso direto, que mencionei. O que ela fez foi gravar textos do manual francês em formato MP3 e os alunos depois guardavam no leitor de MP3 ou no celular, e a ideia é que assim podiam ouvir quando e onde quisessem, não é? A partir das tecnologias móveis. Agora, aquilo que nós tentamos fazer é, se realmente eles usam o celular, e o celular tem tantas potencialidades, por que não utilizá-lo para aprender? Não é? Pronto. E depois, por isso, ela, como professora, gravava os textos de francês. E os alunos ouviam essa gravação e treinavam eles outras leituras de outros textos. E o objetivo era, quando determinado texto eles considerassem que estava bastante bom, enviavam a gravação que tinham feito à professora. E ela avaliava essa gravação. E os resultados foram interessantes, que os alunos melhoraram bastante, não é? A maior parte dos alunos gravava no celular, não é? Como vocês sabem, o vosso celular permite gravar, não é? Por isso, fazem podcast até com facilidade. Aquele aspecto que eu já mencionei um bocadinho, mas que neste texto de 2010 também menciona, não é? A primeira vez que se grava a nossa voz pode parecer-nos estranha, mas com o tempo vamos familiarizando. E segundo os alunos, os podcasts estimularam o exercício da pronúncia, ajudaram a melhorar a oralidade. Os alunos que ouviram mais vezes os podcasts e por isso treinaram mais, também, mostraram ter desenvolvido a proficiência leitora, conseguindo passar do satisfaz pouco inicial para o satisfaz bastante. Era aquilo que eu estava a mencionar, que os resultados acabaram de ser bastante positivos, não é? Pelo menos naqueles que se esforçaram por melhorar a sua pronúncia, claro. Na aula de língua portuguesa, também com a Adelina, a gravação de textos também sempre no celular, para fomentar a leitura expressiva e para estudar. Ela tinha esta preocupação porque ela às vezes tem alunos que são de cursos técnico-profissionais e que não estão muito interessados em aprender nada sobre a língua portuguesa. Entendem? Não, vocês provavelmente também tinham alguns alunos menos interessados. E muitas vezes a tecnologia consegue cativar mais os alunos menos interessados, não é? E nós, como professores, o que nos interessa é que eles aprendam, não é? Se gravam no celular, se ouvem na MP3, desde que aprendam, parece-me excelente. Bom,
mostrar aqui. É um pequeno videozinho que ela fez, até com os alunos dela. Vamos lá ver como é que vai estar a ligação. A ligação estiver fraca. Atualmente, os alunos que têm dificuldade em compreender alguma matéria na sala de aula podem ter uma segunda chance. Na aula ou depois dela, podem transferir as informações para os seus telemóveis ou entre MP3 ou MP4. Não era grave, não era isso que eu estou a ouvir, não via os alunos. Bom, isto temos muitas pausas. Não é? Não acham que podia deixar passar? Vocês confiam, são os alunos já, estes alunos têm entre 15 a 7 anos. Não acham? Passa, não é? Sim, pronto, eles estão a dizer como é que fazem, o que é que fazem nos podcasts. Acho que é melhor passarmos na... Escutar as vezes que quiserem, quando e quando quiserem, o que o professor disse na aula. É fácil gravar cheios de áudio. Hoje eu não o telemóvel a fazer o que antes fazia o gravador de áudio. Com um telemóvel ou um leitor MP3 ou MP4, é possível que qualquer professor ou aluno grave conteúdos variados e os partilhe com outras pessoas. A maior vantagem da produção de podcast ou podcast é que os alunos deixam de ser simples espectadores e passam a construir o seu processo de ensino e aprendizagem, onde cada um é responsável pelo trabalho final. Quando os alunos também criam os seus podcasts, desenvolvem-se mais e, por isso, interessam-se mais em aprender. As aulas ficam mais interessantes e a aprendizagem acontece. Nas aulas de português, lemos histórias, declamamos poemas, lemos notícias, gravamos os nossos resumos, gravamos as nossas histórias, criamos os nossos diálogos. Com a gravação de podcast, ganhamos confiança, melhoramos a oralidade, a colocação de voz, vencemos a timidez. Eu não sei se perceberam bem, era muito rápido, não é? Mas deu para perceber, não é? Como é que os alunos estavam a trabalhar. Bom, vamos então agora passar a outro aspecto, que são os formatos de podcast. Pronto. Eu não sei se, por isso, a maior parte não está muito familiarizado, se calhar iremos mais devagarinho, não é? Por isso, o podcast áudio, há 4 tipos, 4 formatos. O NS Podcast combina o som, a imagem, o texto. Lembram-se quando eu disse que o fecheiro áudio, alguma coisa se perdia da informação, se o professor fazia um esquema, etc. Se tivermos um NS Podcast, o professor já pode criar quer o seu esquema, ou a imagem, ou um pequeno texto, uma passagem de uma obra, que quer comentar com os alunos, não é? Por isso até pode projetar determinada passagem da obra e estar a explicar, até a apontar. Como é que se pode fazer isto? Podem usar o PowerPoint, não é? E aí metem as vossas imagens, fazem a animação como quiserem e depois é só gravar, por exemplo, o GIMP, que é o que vamos a fazer hoje de tarde. Entendem? Em pouquinho tempo faz coisas muito interessantes, pode-se fazer. Claro, eu sou um bocadinho suspeita porque eu sou uma defensora dos podcasts, não é? Mas acho que mesmo para os alunos é estimulante. E depois vou dar alguns exemplos. Depois temos um outro formato, que é o podcast ou videocast, que tem a ver com exemplos em vídeo. E temos ainda o screencast. Né? Como é que ele funciona? Capta tudo que estiver a ocorrer na tela do computador. Não é? Normalmente é muito útil para tutoriais. Não é? Por exemplo, para fazer um tutorial sobre o GIMP ou sobre a Audacity, para mostrar como é que se faz. É interessante, porque eu vou dar um exemplo aqui com o Voki, não sei se estão familiarizados também com esta ferramenta, então vamos começar com os exemplos. Ora bem, estes contos tradicionais, os 3 coelhinhos, é uma gravação que é feita por 3 professores que gravam à vez o espaço que podem encontrar é este, curso.lb1.com era uma vez, onde encontram várias histórias. Eles não só têm histórias, como têm informações sobre o autor da história, colocam questões, etc. Por isso, vou-vos então mostrar. Não vamos ouvir toda a história. Os 3 coelhinhos.
coberta de flores, multicolor e árvores de todos os feitios e tamanhos, viviam muitos animais e as suas famílias. Esta história conta a aventura de 3 coelhinhos que viviam com a sua mãe numa toca segura e acolhedora que ficava junto de uma das árvores maiores. Posso parar? Posso? O castelo. Reparem, qual é que é a finalidade? É motivar os alunos a quererem ler, não é? Depois estas pequenas histórias são contos, não é? Pronto, aqui vou usar um exemplo de um comentário, este comentário que eu fiz aos meus alunos. Bom, vamos ouvir só um bocadinho também. Comentário aos conteúdos no fórum sobre as vantagens de Está muito fraquinho, já foi 2001. objeto educativo multimédia. Caro todos, agradeço a participação de todos, tendo notado a ausência de José Manuel Lopes. Apreciei em particular os comentários para melhorar o diálogo que desenvolvi. Constatei que houve uma existência para acrescentar itens sobre o domínio pedagógico. Como eu já tenho conversado e surge nos textos como pai ancião, que ele foi criado para ajudar os meus alunos, professores ou alunos da licenciatura em ensino. Posso parar? Não posso. Vou explicar. Se repararam no início, por isso os alunos tinham que comprar grelhas de análise de software educativo multimédia e tinham que dar as suas opiniões no fórum, quais achavam a grelha que era mais interessante, a grelha. Tabela, uma grade, tabela, para fazer uma análise, não é? Vocês grelha. Bom, e por isso eram os meus comentários ao tudo que eles tinham escrito no fórum. E constatei que um aluno não tinha escrito nada, não é? Por isso comecei por dizer, não tem ausência do aluno tal. O efeito que isto provoca nos meus alunos é que eles sabem que muitas vezes refiram o nome deles, como fizeram uma coisa interessante, ou então esqueceram-se de fazer, não é, responder no fórum, diz que mantêm a atenção perante o podcast. Porque enquanto no texto escrito, o que é que vocês veem? Se sabem que o professor menciona o nome de alunos, vocês vão ver se o vosso nome está, não é? Percorrem rapidamente o texto para localizar. Aqui no podcast eles não têm essa hipótese, não é? Têm que ouvir mesmo o podcast todo e ficam alguns diziam assim, ficava sempre um bocadinho nervoso se nesse dia ia ter uma coisa boa ou nem por isso, entende? E acaba por ser interessante. Bom, vamos então agora dar um exemplo do ENS Podcast, não é? Que ele combina, por exemplo, podemos usar então o PowerPoint, não é? Que vamos colocar imagens, texto. Não temos sempre que colocar imagens, não é? Porque pode ser mais, mas a ideia com as imagens torna sempre mais interessante uma aplicação, não é? Ela está disponível, eu juro que está. Eu verifiquei tudo. Devo estar com problemas na ligação. Bom, mas de qualquer forma pode usar outra. Tenho pena de não mostrar. E este como está aqui no computador é mais fácil. O Grande Terremoto de Lisboa, 1 de novembro de 1755. Era um domingo de manhã, a maior parte das pessoas estava na missa e outras estavam em casa a preparar os ramos para irem visitar as campas dos familiares, a fazer as casas e a acender as velas e as areias para fazerem o pequeno almoço. Estava tudo calmo quando de repente a terra começou a tremer. As pessoas entraram em pânico ao verem as coisas a cair e os tetos a ruir. Muitas pessoas morreram esmagadas e os sobreviventes correram para o pátio do palácio pensando que estavam mais seguras. Mas rapidamente apareceu uma onda enorme e logo as pessoas que se sentiam seguras perceberam que iam morrer. A cidade estava em ruínas. Havia muitas pessoas mortas e algumas debaixo dos escombros. As velas e lareiras pegaram fogo às casas, que como estavam todas juntas, pegaram fogo umas às outras. Foi a destruição total de Lisboa. Como o Marquês de Pombal era um homem astuto, logo tomou as medidas certas ao mandar enterrar as pessoas mortas o mais rápido possível para que as pessoas não fossem contaminadas com doenças mortais.
Mandou pessoas especializadas para dar assistência aos vivos. Passado algum tempo, mandou reconstruir a cidade. Mandou limpar os escombros, contratou os melhores arquitetos para fazerem uma nova coluna na cidade de Lisboa, com ruas largas, com passeios, casas à prova de terremoto e fogo. A cidade foi reconstruída, modernizada e refeita mais segura. Estou a ver, este é um exemplo da Enes podcast, não é? Os alunos, de uma forma geral, ficam muito motivados a fazer estes trabalhos e gostam, porque provavelmente vocês também já vão pedindo apresentações em PowerPoint aos vossos alunos. Agora, se eles depois gravarem e ficam um ficheirinho, podem testar online, os pais podem ver, os amigos, não é? É outra emoção, não é? Bom, vamos então agora vou-vos apresentar um exemplo do podcast que eu trouxe, porque o podcast que acabamos de ter é um vídeo, não é? E então o screencast, o exemplo então do blog. E este exemplo foi feito com o Chico. De aprender a criar um avatar a partir do VOC. Para isso temos que aceder à internet e escrever voc.com. Depois de estarmos nesta página, podemos criar uma conta ou então começar a gravar diretamente. Clicamos em Create e agora vamos esperar. Podemos escolher uma personagem masculina ou feminina. Temos aqui muitas variedades. Eu vou escolher clássico, vou clicar em clássico. Agora posso escolher entre o rapaz e a rapariga, vou escolher female, vou escolher esta figura. Agora posso personalizar através do cabelo, vou escolher este cabelo. Posso também personalizar os lábios, vou-lhe dar esta tonalidade. Agora vou escolher a roupa. Posso-lhe dar casual ou então uma roupa mais executiva, vou escolher esta, muito bem. Tenho a minha personagem criada, passo down. Agora posso gravar diretamente com o meu micro, a minha voz, ou então utilizar esta funcionalidade de texto, que é muito interessante. Posso escrever aqui, estou a criar um avatar. Permite um texto até 600 caracteres. Vou pedir que seja pronunciado em português. Escolho aqui e escolho também a voz, porque temos já aqui a Amália, que dá uma voz europeia. Quando tivermos tudo preparado, fazemos down. E agora podemos ouvir a nossa personagem aqui a falar. Se quiserem criar um avatar. Está tudo pronto, então vamos publicar. Se quiser podemos dar um título ou não. E agora vamos criar, aqui podemos apagar. O que nos interessa é este código. Vamos copiar este código que é para levarmos para o nosso blog ou para o nosso website e ficar uma imagem como esta. Provavelmente já têm visto assim, uns avatarzinhos ao lado do blog, no website, que normalmente representam o autor do blog e que se apresentam, não é? Claro que o que vocês escreveram desta vez é o que ele vai dizer sempre, não é? Ora bem, são tudo ferramentas que são interessantes, que são gratuitas, não permitem muita coisa, não é? Não é um avatar inteligente, certo? O que se escreveu também. E já agora a voz é da Adelina Moura, não é? Ela que realmente trabalha muito bem com estas ferramentas todas. Bom, então a questão que eu agora vos coloco, em ver se eu não consigo desligar, os podcasts podem fomentar a leitura e a escrita? O que é que vos parece, o que viram até agora? Bom, ou será possível não a fomentar, não é? Porque aquilo que eu defendo é que e coloquei aqui, através de uma série de questões, consegue-se criar um podcast interessante sem ler sobre determinado conteúdo? Não é? Reparem, aqueles alunos que fizeram sobre o terremoto. Há coisas que a pessoa até sabe, se foi fazer uma viagem, mas pode documentar melhor, há determinados pormenores que são interessantes
não é? E acaba por ter que ler. Por outro lado, consegue-se gravar sem escrever adiante o texto? Eu digo, os aqui não se recomenda, assim, na minha opinião, acho que é bom para todos escreverem por motivos que já vos disse, não é? Bom, há pessoas que são muito céticas em relação aos podcasts, agora só o áudio e tal, já ninguém mais vai ler, nem vai escrever. Não acho que seja verdade, não é? Aquilo que eu também tenho acompanhado é que não só os alunos acabam por ler diversas fontes, como depois escrevem o que vão ler, até leem com expressividade. Por isso, acabam provavelmente por ler mais do que poderiam se não tivessem que fazer este trabalho, não é? E acabam por também escrever de uma forma que seja interessante e depois também treinam a leitura e a expressividade. Por isso, aquilo que eu costumo dizer é 3 em 1. Leitura de textos, escrita e intuição expressiva. Estão a ver? Eu tento dizer os podcasts. Num bom sentido, claro. Bom, há alguns pressupostos para fomentar a leitura e a escrita, não é? Eu baseei-me numa autora portuguesa, que é a Lúcia Nícia, não é? Que ela menciona que todos os jovens são curiosos e gostam de saber coisas novas, não é? E por isso, a minha forma de desenvolver a leitura e a escrita é criar condições para estimular a curiosidade que leva à produção do conhecimento. Não é? Isto vai estar relacionado com o desafio que eu vos vou lançar para criarem o podcast áudio, não é? É exatamente, sai daqui isto. Nesse processo, a leitura e a escrita são meios únicos para aceder a e organizar esses conhecimentos que os motivam, certo? O que acontece era num projeto que do qual ela era responsável, que se intitulava Dar Vida às Letras, e que pretendia recuperar jovens que estavam em risco de abandonar a escola. A Lourdes então menciona que tudo o que se leu e escreveu nas oficinas dos sábados foi desde sempre inserido em práticas sociais e comunicativas mais vastas. Nessa perspectiva, a leitura e a escrita foram inseparáveis do falar, do ouvir, do pensar, do agir, interagir no mundo e foram ganhando em complexidade à medida que os jovens iam participando também em experiências socioculturais novas. A aprendizagem, continua ela, e para ela, a leitura e a escrita é sobretudo uma questão de investimento pessoal. E nisso penso que concordam todos, não é? E este precisa de condições adequadas para acontecer. Neste projeto, então, tem-se em atenção a valorização das experiências de cada um, mas ao mesmo tempo um contínuo desafiar para o seu alargamento e consciencialização dos seus limites. As aprendizagens significativas são as que acontecem em cenários autênticos, onde os sujeitos desempenham múltiplos papéis leitores e sociais. Nessas situações autênticas, os jovens transformam e produzem conhecimento, não sendo apenas consumidores. Depois, assim, mais alguns pontos de como fomentar a leitura, não é? O podcast pode ser como instigar o trabalho a desenvolver. Por exemplo, o professor acaba por propor uma pesquisa a ser feita, ou lança um desafio a ser pesquisado, lê uma passagem de um livro, para uma parte empolgante, não é? Esse motiva os alunos a lerem o resto da obra. Não sei se têm esta experiência. Tem. O professor lê uma passagem de um livro e coloca questões sobre pormenores da obra, usa o podcast, por exemplo, um programa de rádio sobre um problema local que quer explorar na aula. A ideia que eu vos vou lançar, depois vamos retomar isto quando for na parte, quando passamos à segunda parte, é fazer um podcast que estimula a curiosidade dos vossos alunos. Vocês vão pensar nisso, não é? Para a segunda parte. E vou-vos aqui ainda mostrar um outro podcast. Em 1580, Luís Vaz de Camões, quando estava prestes a falecer, disse: "Morro com a pátria." Hoje, dia 1 de dezembro, é feriado em Portugal. Celebra-se um evento histórico ocorrido em 1640. O que ocorreu em Portugal no 1º de dezembro de 1640? Pronto, mas agora são os meus alunos, vão procurar depois do intervalo. É verdade, hoje em Portugal é feriado. Bom, então, algo que é normalmente conhecido é que os alunos passam de consumidores a produtores, não é? Pronto, eles podem consumir podcasts que o professor faz, mas a parte que é importante e que eles gostam mesmo é também eles fazerem os seus podcasts, não é?
E, ao produzirem podcasts, os alunos vão interagir com textos, sobre textos e por meio de textos. Eles vão ler e escrever, interpretando, produzindo, formulando, interpelando, negociando e construindo saberes. Nestes contextos, a produção e o consumo do conhecimento estão interligados. Os alunos tornam-se, então, agentes ativos na produção de podcasts, envolvem-se numa atividade de planificação, escrita e revisão, fazem leituras em voz alta, desenvolvendo a expressividade, a dicção e a colocação da voz, e o professor pode fomentar nos grupos o pensamento crítico, a criatividade e a atenção, desenvolve-se o espírito de equipa e de colaboração. Vamos agora apresentar outro exemplo, que é como o podcast conseguiu motivar os alunos para aprender. É um relato que é feito por um professor de música, o professor Pedro Mota, em que os alunos dele, também são alunos de 5º e 6º ano, corresponde 11, 12 anos, os alunos que não gostam normalmente de história da música. E o que ele conseguiu fazer, ao usar os podcasts, motivou-os para essa temática. Os alunos então foram convidados a trabalhar em grupos, cada um com um período da história da música. Eles acabaram de pesquisar informação e imagens na web da biblioteca, não é? Tiveram dificuldades em sintetizar o texto, não é? E é por isso que mesmo o podcast pode ajudar a melhorar isto. Ele era professor de música, mas a língua portuguesa faz falta em todas as áreas disciplinares, não é? Não é específica só do português. O que se verificou que eles empenharam-se muito no trabalho e acabaram por aprender com o seu professor mais do que era habitual, não é? Reparem, quando procuram imagens, a pessoa quando vai procurar imagens ou procurar a informação, há sempre muitos outros links que a pessoa acaba por fazer, não é? Que são complementares e alargarmos um bocadinho os nossos horizontes. Aqui também temos que ter algum cuidado para não alargar demasiado, senão depois fugimos do assunto, não é? Com facilidade na web, uma pessoa perde-se. Pronto, então íamos agora mencionar a experiência da web rádio na escola, que é a web rádio Vale do Tamel, no norte de Portugal. Por isso, foi um projeto que foi desenvolvido por um professor, também o Vitor Diegues, em que este projeto fez uma área não disciplinar, não é? Por isso, ele dá as disciplinas dele, mas foi para envolver vários alunos da escola. Claro, ele começou com os alunos dele, mas depois foi alargando, não é? E então, como ele refere, os alunos desenvolvem iniciativas concretas, conducentes a uma visão integrada dos saberes, permitindo uma reflexão sobre os problemas sociais, económicos, tecnológicos, científicos e ambientais de uma forma integrada. Começou com alunos do 5º ano, com 11 anos, e já evolui até ao 12º ano, que são os alunos que já têm 17 anos. Portanto, ele criou um pequeno estúdio lá na escola, aqui, por isso, este é o Vítor. Bom, também deduzem bem, não é? É o Vítor, são 2 alunos, não é, que estão a entrevistar uma autora, uma escritora. Pronto, eles, na web rádio, nesta altura, apresentam rubricas variadas e que são relacionadas com as disciplinas. Querem ver como se percebe bem, pronto. O mundo das ciências tem relacionados com as ciências, o Porta da História tem a ver com a história, momentos da poesia com a língua portuguesa, Rádio Kids com os inglês, não é? Fazem as em inglês, redes sociais, temos, pronto, esta agora, redes sociais e bullying, são alunos já do 12º ano, não é? Que se interessam por outras temáticas. Vou-vos aqui mostrar um bocadinho este documentário feito com os alunos desta web rádio. Querem ouvir? É? Está a ouvir a web rádio Vale do Tamel. Vamos agora falar de uma das temáticas que muito se fala hoje em dia, nas escolas, o bullying. O bullying é um termo em inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo ou grupo de indivíduos, incapaz ou incapazes de se defender. Também existem as vítimas agressoras ou autores-alvos, que em determinados momentos cometem agressões, porém também são vítimas de bullying colateral. Sabias que o bullying vai passar a ser punido tal como violência doméstica e maus tratos?
Consoante a gravidade, as punições para a violência nas escolas variam entre 1 a 10 anos de prisão e os menores que cometerem estes crimes são alvo de medidas tutelares e educativas, ou seja, ninguém fica impune. Foi aprovado em Conselho de Ministros uma proposta de lei que prevê a criação do crime público de violência escolar. O modelo de incriminação segue aquele que já é utilizado pelo Código Penal para os crimes de violência doméstica e de mau-estar. Em comunicado, o Ministério da Educação revela que este projeto prevê o crime de violência escolar, englobando os maltratos, reiterados ou integrados, físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais. Qualquer membro da comunidade escolar a que tal membro pertença ou exceda. O crime de violência escolar abrange o público. É um dos fenómenos abrangidos pelo crime de violência escolar, cujos efeitos, além de imediatamente proteger a integridade pessoal das vítimas, se repercutem no funcionamento das escolas e na vida diária das famílias. Com estas punições, pretende-se criar um efeito dissuasório, contribuindo para a manutenção da necessária estabilidade e segurança do ambiente escolar. Ser solidário com os seus amigos e colegas, diz Nama Blue, para uma escola melhor. As conclusões que ela apresenta, cada vez os alunos têm mais prazer em fazer programas de rádio e fazem de forma mais competente. Os programas são cada vez mais ricos em conteúdo, cativando a atenção dos ouvintes. Com este projeto, a escola ganhou um recurso que promove a unidade e entidade do agrupamento de escolas do Vale do Tamel. E o projeto chega cada vez mais às outras pessoas e à sociedade em geral, abrindo a escola aos exteriores. Não é? E por isso, se vocês forem este blog, eles colocam lá os podcasts. Não é? Bom, claro que o colocam lá, não é? Os podcasts têm que estar noutro sítio, mas têm um apontador, como sabem, nos blogs, não se colocam lá estes ficheiros. Pronto, isto agora vai ficar um bocadinho mais. Porque nós também temos muitas interrupções, não é verdade? Pronto, mas eu acho que já não falta muito. Íamos falar assim, sucintamente, sobre a taxonomia de podcasts que eu desenvolvi no âmbito daquele projeto, pronto, e mais uns colegas. Pronto, há 6 dimensões: o tipo, o formato, a duração, autor, estilo e finalidade, que eu acho que nos ajudam, enquanto nós estamos a produzir um podcast, a pensar em alguns pormenores, não é? Por isso eu vou referir assim sucintamente. Em relação ao tipo, normalmente nós definimos 3 tipos: o expositivo informativo, onde temos o expositivo informativo, pronto, inclui análise, resumo, síntese, excerto de textos, a leitura de poemas, a apresentação de casos, explicações de conceitos ou princípios ou fenómenos, descrição do funcionamento de ferramentas ou equipamentos ou software. Por isso, é muito amplo e a maior parte dos professores acabam por utilizar, quando eles fazem materiais para os seus alunos, são sobretudo deste género, expositivo e informativo. Depois temos também o feedback, comentários, não é? Em que muitas vezes é o comentário que é feito do professor para os seus alunos, como vos dei exemplos do trabalho que eu fiz com os meus alunos, mas também pode ser de um aluno para os outros, não é? O que se designa normalmente pela revisão por pares, não é? Em inglês, peer reviewing. O aluno comenta o trabalho de outro colega ou um trabalho que é feito em grupo, não é? Eu fiz essa experiência também com os meus alunos, claro, foi na universidade, mas isso não interessa, porque vocês podem fazer com mais pequeninos. E eles, ao princípio, ficavam um bocado inibidos de criticar o trabalho do outro colega. Mas depois, percebendo, não é, o espírito, não é dizer mal do trabalho, é salientar as partes que são boas e aquelas que podem ser melhoradas, não é? Depois, assim, a coisa e gostavam muito de gravar, não é? E eles, quanto mais pequenos forem, melhor aderem a fazer podcasts. Isso é verdade. Os meus, quem quisessem internar, eram professores, não é? E eu queria motivá-los a usarem podcasts, não é? Por isso, aqueles não foi direito à opção, não é? Era obrigação. Mas, de uma forma geral, os pequeninos aderem muito bem. Depois, o terceiro tipo, temos instruções ou orientações, e neste caso são orientações para trabalhos práticos, depois em laboratórios, orientações de estudo, recomendações, quem pode estudar, tem também pequenas dicas para eles aprenderem melhor. Pronto, em relação ao formato, já vimos, não é? Agora é só rapidamente, o áudio, o MS Podcast, podcast Screencast. Agora, já os perceberam bem? As diferenças entre eles? Sim? Pronto, em relação à duração, normalmente classificamos 3 tipos de duração: o podcast curto, que é, pronto, desde uns segundos até aos 5 minutos, o moderado de 5 até 15 e o longo mais de 15 minutos. E o que se tem verificado em vários autores, eu também estamos a trabalhar, é que a preferência, e os nossos alunos, que também aos escutamos, eles preferem podcasts de curta duração ou duração moderada. O que quer dizer que não mais de 15 minutos. Não é?
se você, normalmente 15 minutos é a nossa concentração, depois a concentração vai e volta, não é? Mas os 15 primeiros minutos são uma parte sempre crucial de qualquer aula, etc. Não é? É onde uma pessoa tem, os alunos captam a atenção. Depois já é mais complicado. E a nossa atenção, e por isso, quem está a ouvir também desperta a atenção. Não é? Por isso, estão a ouvir. Mas vocês têm 5 minutos, então um pouquinho, enganam-se. Se vocês gravarem até 1 minuto, vocês vão ver. Depois, mais aqui para quando vamos fazer 1 minuto, vocês têm que escrever bastante. Eu posso dizer que 5 minutos é uma página, se escrever no professor de texto, é uma página cheinha. Dizem muitas coisas num minuto. O autor, quem é que pode ser o autor dos podcasts? Pode ser o professor, os alunos, não é? O aluno, os alunos individualmente ou em grupo, ou então pode ser outro, pode ser um podcast de todo o professor que está online, não é? Informação online, jornalistas, cientistas, um político, não é? Podcasts da rádio, etc. Que, é assim, vocês ao princípio não querem mostrar trabalho, estão um bocado preocupados, podem usar podcasts, que outros já também fizeram, não é? Mas vocês vão ver que usar, só que vamos usar aqui um bocadinho, é muito fácil de gravar. Pronto, a ideia de vários autores é que realmente convidar os alunos é a grande mais-valia dos podcasts, não é? Uma vez que a criatividade encontra novos palcos de expressão, como dizem Warren and Lee, Lee and Tannen. Pronto, e cada vez mais, por exemplo, no projeto que nós começámos eram só os professores que faziam, porque a ideia do projeto era essa, mudar um bocadinho as práticas, mas em blended learning, pronto, era o professor que disponibilizava os seus podcasts. Mas depois acabámos também por envolver os alunos, não é? Pelo facto de serem professores, para os motivar aos seus podcasts. Pronto, os alunos parecem realmente aderir facilmente e até com entusiasmo a estas atividades de podcasting, não é? Como vários autores referem e como nós também observamos, independentemente de terem ou não facilidade de expressão oral, independentemente do seu nível de ensino, não é? Por isso acabam por se envolver bem. Em relação ao estilo, pode ser formal ou informal, não é? Mas nós consideramos que esta variável depende muito da relação que o professor mantém com os alunos e a própria personalidade do autor. Se gosta de ser mais brincalhão, por exemplo, lembro que no Reino Unido, em 2006-2007, havia um professor que não tinha muito tempo para dedicar aos alunos e então optou por dar as aulas todas online e à terça-feira ia tirar dúvidas aos alunos. Entrava na aula e perguntava dúvidas. Se os alunos estavam à espera que o professor dissesse alguma coisa, assim, então não há dúvidas, fica para a semana cá nos encontramos. E eu punha-lhes sempre um podcast. E o podcast está a atividades da semana em que ele comentava, assim, sumariamente, os trabalhos que os alunos que tinham feito, problemas que havia, contava muitas vezes uma anedota, não é, que tivesse a ver com a temática, ia buscar uma notícia que tivesse a ver, ele dava uma disciplina que tinha a ver com fibras ópticas, e arranjava notícias sobre fibras ópticas e partia sempre da notícia para os motivar na aprendizagem, não é? Depois já há indicações para o trabalho de desenvolvimento da semana. Era interessante, ele percebeu que o podcast era uma forma de interagir com os alunos, entendem? Lembram-se daquela ideia, não é? Que eu mencionei, daquela investigadora da Open University, não é? Que ela dizia, ouvir a voz do professor pode ser estimulante também para o aluno. Pronto, a finalidade, os podcasts podem servir para imensas coisas, de informar, resumir ou sintetizar, apresentar ou expor, participar, divulgar algo, motivar para temas ou tarefas, propor tarefas ou atividades, orientar o estudo ou uma dada tarefa, incentivar, desafiar, refletir, analisar. Pronto. Tudo o que vocês quiserem, tudo depende da vossa imaginação, o que vocês quiserem fazer com o podcast para os vossos alunos. Não é? Por isso aí a finalidade é muito ampla. Pronto, isto é uma síntese ao fim e ao cabo da taxonomia, não é? Está aqui tudo em compactado. E depois aqui são mais umas opiniões. Os podcasts são ou podem ser recursos valiosos em diferentes contextos pedagógicos, pela flexibilidade que oferecem, pelo facto de respeitarem diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, como até pelo fator motivacional que a sua utilização pode criar. A novidade trazida pelo podcasting ao ensino não reside propriamente no uso do som ou de vídeo, mas, como salienta Campbell, na facilidade em publicar, na facilidade em subscrever e na facilidade de utilização em múltiplos ambientes. Bom, eu tinha pedido uma cópia, não sei, parece que não deram, mas não? Acho que não.
Era uma tabela, mas atendendo se calhar ao avanço da hora, melhor. Dá? Bom, então, qual foi a ideia desta tabela? Não é? Vocês têm este endereço, depois podem descarregar, que ela está online. A ideia é assim, o professor encontra podcasts que até acha interessantes na web, por exemplo, e convém tomar algumas notas sobre esse podcast, não é? Porque se a coisa de fazer muita coisa não sabe mais o que é, não é? Por isso, dar-lhe um número ou o nome do podcast e depois ver qual é o tipo, o formato, não é? De acordo com a taxonomia, não é? A duração, o autor, estilo, finalidade, não é? Por exemplo, eu estava a fazer como sugestão, eu fiz uma gravação no 1º de dezembro, temos o VOCI, não é? Foram 2 podcasts diferentes, não é? Lembram-se do 1º de dezembro, não é? Por isso era só locução, era só áudio, não é? Então, se nós tivéssemos a preencher esta tabela, não é? O nome do podcast seria 1º de dezembro, não é? E o título? Recapitulando, os títulos eram 3, não é? Podia ser informativo ou expositivo, feedback ou comentários, ou de instruções e orientações. Qual é que acham que era? Diga mais, eu não ouço. Ninguém é finalizado, certo? Então, a maior parte deles acabam por ser informativos, não é? Por isso o tipo, então, seria informativo, o formato. Por isso, eu já ouvi dizer, não é? Alguém disse por aí, não já? Certo? Áudio, não é? Por isso, lembro os formatos, não é? Que nós temos o áudio nesse podcast, screencast. Pronto, a duração, vocês não sabem, eu por acaso também não. Mas essa informação é fácil de ver no documento. Tem 24 segundos. Estão a ver? Ainda disse umas coisinhas, não disse? 24 segundos. Mas depois há aquela. Vocês podem não acreditar, mas demora um bocadinho a escrever aquele texto. Eu vou explicar porque eu tinha a ideia da frase de Luís Vaz de Camões, mas depois quis confirmar, não é? Porque a pessoa fizesse um trabalho e depois a frase está deturpada, não é? Por isso, localizar exatamente a frase, depois dá um jeitinho mais da lida, colar. Pronto, a pessoa normalmente escreve, não fica logo à primeira, depois corrige, dá um bocadinho. Pronto, a duração está, o autor fui eu próprio, podem pôr a Ana Amélia. Pronto, o estilo. Que estilo vos parece? Formal ou informal? Diz? Formal. Pronto, aqui é um bocadinho uma pessoa também interpreta, mas sim, podemos considerar que estava no estilo formal, não estava a dizer, então, o que é que vocês acham? Não era nem assim. E depois a finalidade. Exatamente. O objetivo é suscitar a curiosidade nas pessoas para se elas querem saber o que era o 1º de dezembro. Em relação ao VOCI, lembram-se, não é? Aquela apresentação que é feita pela Antelina, não sei. Então, tínhamos o VOCI, não é? Aprender a criar um avatar, não é? Sobre, aqui podia o nome do podcast, era sobre o VOCI. O título. Isso é o formato, não é? O tipo também acaba por ser informativo, não é? Estão a descrever como é que funciona o software. Pronto, o formato, então, como estava a dizer, o screencast, não é? A duração do VOCI é 2 minutos. Pronto, o estilo. Ela acaba por ser mais formal, não é? Pronto, e a finalidade era. Qual era a finalidade do VOCI? Pois, eu não estou a conseguir perceber, mas não ouço bem o que estão a dizer, não é? Mas é ensinar a usar o software, não é? Por isso, como a grelha não é assim difícil, e às vezes quando tomar umas notinhas com podcasts que vocês criam e tudo, vão fazendo um registro, não é? Destas informações e podem depois reutilizar nos vossos podcasts. Em relação à reutilização, por exemplo, quando eu faço podcasts que são comentários para os meus alunos, não é? É óbvio que é só para aquele grupo, não é? Eu agora mostrei-vos como um exemplo no comentário, mas é útil para aquele grupo, não é? Para outras pessoas têm que depois fazer os comentários. Mas enquanto que os expositivos, etc., e esses podem ser reutilizados. Por exemplo, esta pergunta sou documento de exemplo, posso utilizar noutro sítio, mas não pode ser muito em Portugal. Em Portugal as pessoas sabem, até porque depois ninguém trabalha. Por isso as pessoas sabem. Paulo, eu não sei até porque eu não trabalho, mas está bem definido. Bom, então agora estamos a acabar agora esta parte
e estruturar um podcast, alguns cuidados a ter, não é? Pronto. Convém sempre, então, fazer o guião, não é? Onde escreve todo o texto, Roteiro. Ai, roteiro. Pois é, eu algumas coisinhas eu percebi, mas a gente está sempre a aprender. Então, vá lá, eu vou corrigir. Aqui. Mas esta palavra vai aparecer mais vezes. Obrigada, senão... Pronto, então um roteiro está melhor. Um bocadinho, eu fui dizendo guião, mas agora neste contexto podemos perceber o guião. Todo o texto, então. Uma recomendação: como o podcast tem toda a vantagem de ser mais curto que longo, não é? Por isso, pensar bem se cada frase faz mesmo falta ou se estamos a ouvir. Enfim, gostamos muito de falar, vamos ter mais uns adjetivos para trás e para a frente, se faz falta. Depois, indicar o título do podcast. Pronto, algumas coisas que vocês vão ver não têm título, portanto, mas eu quando fiz o meu comentário tive cuidado de sempre dizer sobre o que era o podcast. Apresentar uma sequência que seja clara para quem ouve, não é? Porque uma coisa é a pessoa escreve e diz, está óbvio o que acontece, que vocês têm experiência, o que é óbvio para um não é óbvio para o outro, certo? Por isso, ter muito cuidado. Por exemplo, eu dou aqui alguns exemplos, não é? De maneira a que se facilite a compreensão e, de certa forma, motive sempre o ouvinte, não é? E, imaginando, temos coisa, o primeiro, o segundo, o terceiro, pronto, etapas que temos que fazer. Então, podemos começar por informar que, para realizar determinada coisa ou determinado texto que vão ler, o texto vai estar dividido, por exemplo, em 6 partes. Então, na primeira parte é sobre isto, a segunda, estão a perceber? E assim, a pessoa que nos já ouviu, como são 6, sabe que tem que prestar atenção primeiro até à 6ª, não é? Ao fim e ao cabo, são indicadores para o ouvinte, não é? E por outro lado, e quando estamos para acabar, dizemos assim, por fim, isto já está quase acabado. Bom, no caso de haver texto ou imagem, é o caso do screencast, não é? Ter algum cuidado para aquele que está a ouvir completar o que está a ver, não é? Porque se tem texto, não é? E se todos estão a ler aquilo que lá está, tudo, pronto, não é tão emocionante para a pessoa, não é? Porque assim, fizemos um estudo, vou-vos dizer, era da matemática, por isso há exemplos que não vos dou, porque, pronto, aqui acho que a maior parte de vocês são mais da área de português, não é? E então, os alunos resolviam, alunos de 12º ano, por isso 17 anos, antes de entrarem na universidade, e resolviam exercícios de exame de matemática e faziam screencasts, ou nesse podcast, explicando o exercício e mostrando que eram figuras geométricas, eram coisas um bocadinho complicadas. O que se verificou foi este exercício em que ver como se fazia determinada figura geométrica era estimulante para os alunos, eles viam esses podcasts. Se o podcast, a explicação que era dada, era aquilo que eles viam, olhando para a resolução do exercício, não ouviam. Porque não viam nenhum mais-valia nisso, não é? Por isso, quando nós repetimos, também usamos nesse podcast, que a pessoa que está a ver aquele nesse podcast possa combinar ou tirar algo mais daquilo que só ouvir um podcast sem som. Está bem? Pronto. E convém indicar também no final o autor do podcast e o ano da produção. Como reparar, os ficheiros áudio, depois no final, quando nós estamos a guardar o ficheiro, aparece uma informação metadados. Tem o ano, o autor, pronto, aí fica resolvido. Mas no caso, por exemplo, do NS Podcast, no PowerPoint, no final, podem pôr realizar o tour, o nome de quem realizou, porque depois de fazerem o podcast, ele vai para o ar, está online e qualquer pessoa pode descarregar. Não é? Pronto, vocês ao fim e ao cabo têm direitos de autor, sobre o material que produzem. Pronto, e agora cá temos outra vez o guião, mas agora já sabem que é roteiro, pronto, é para não interromper outra vez isto. Pronto, terem atenção sempre os objetivos pedagógicos do podcast, não é? O que é que vocês pretendem com o podcast? Uma recomendação, leiam em voz alta então o roteiro e reformule o texto às vezes sem entender. Porque assim, quando vocês escrevem, é muito interessante ver a vossa experiência. Escrevemos um texto, a pessoa leu mentalmente, não é em voz alta, mas passa a ler em voz alta e diz, aqui qualquer coisa que não está bem. Não sei bem. A pessoa às vezes até algumas palavras, você enrola a língua, não é? De repente,
Pois este género. E por isso lê em voz alta, não corre muito bem, substitui-se, né? Faz a frase e depois na gravação já corre sobre rodas. Eu não sei como é que vocês são, eu só gosto de gravar uma vez. Por isso, posso treinar antes, mas na hora tem que ser direito. Porque sabem que é preciso você estar concentrado, convém não haver barulho à volta, etc. Essas partes são importantes. E por isso, pronto, e mesmo não sendo muito grandes, 5 minutos a gravar é um pedacinho. É preciso um treino, assim, a pessoa saber fazer as suas notinhas no texto para ler o mais à vontade possível.